doçura, embora eu sei que te aborreço, mas eu te peço, por favor, meu Deus, desça as muitas falhas e correr contra mim, meu Deus. Se for preciso me exortar, falar comigo, estou indo. Fala comigo, acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiser, ouvir. Estou contigo, ora não temas, tem coragem, vai em frente, é a presença que anelo tão somente, não há barreiras que não possa ultrapassar. Mas estou fraco, ó, me esconde em tuas asas, bem segura, e agasalha com teu manto de ternura, ó, me transporta como vento sobre o mar. Não me deixes, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Fala comigo acordado ou dormindo. Aleluia. Ou mesmo agora eu quero ouvir. Quem quer ouvir a voz de Deus nessa noite? Eu quero ouvir a voz de Deus nessa noite. Eu preciso louvando a Deus. Deus vai continuar falando. Daqui a pouco o pastor Fábio estará pregando a mensagem da palavra de Deus. Deus continuará falando comigo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
vitória. Você está cantando vitória nessa noite? Quem está cantando vitória, levanta a mão e dê glória a Deus. Pastor Fábio, trazendo a mensagem da palavra. Oh, glória! Aleluia! Oh, aleluia! Continue glorificando a Deus. Glória a Jesus! Fala comigo deitado ou dormindo. Eu aqui eu quero ouvir. Vamos dar lugar à voz do Espírito Santo. Glória a Deus! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia! Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Amém. Privilégio estarmos aqui. Glória a Nós Deus. estamos ouvindo o nosso pastor pregando. Mas, como ele já disse, uma semana bem atarefada. Glória a Deus! Mas no final, eu pretendo passar para ele aqui. Serve um visitante? Aleluia. Deixa eu aqui com uma prancheta aqui. Pode apresentar ele. Ah, então tá. Pode passar. Pode apresentar, pastor? Glória a Deus. Antes de pregar. Aleluia. E Glória 10 a para as Deus. 9, eu gostaria de estar devolvendo para o nosso pastor. Glória a Deus. Eu gostaria que ele estivesse fazendo uma oração por aquelas pessoas que desejam ir à frente. Amém. Visitante, estamos visitando esta noite. Conforme for falando, se você puder ficar em pé, a Andréia, o Carlos, e parece que o Wilson. Ali está o casal, ali o senhor. Vamos dizer a esses irmãos: Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre e traga mais um. Depois o pastor vai estar orando, pelos motivos de oração que está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, estou muito feliz de estar aqui essa noite, juntamente com os irmãos. Só pegar uma água.
Aleluia. Nós vamos meditar numa palavra bem simples, mas é a palavra de Deus. Eu estou meio confuso. Os irmãos, me perdoem aí, porque eu tenho que colocar óculos e arrancar óculos. Com óculos, isso está me dando uma confusão. Para ler eu tenho que colocar, para olhar para os irmãos eu tenho que tirar. Tem hora que eu me perco na mensagem. Quem passa? Mas eu estou feliz de estar aqui esta noite. Glória a Deus. Na hora que o pastor pediu para trazer uma palavra, Deus tinha colocado uma palavra no meu coração. Antes de nós lermos, estava ali sentado e o Espírito Santo de Deus me fez lembrar. Em 1999, eu fui ajudar uma obra missionária pela igreja de onde eu era, igreja de libertação. O pastor ganhou um terreno lá em Brasília, numa cidade chamada Planaltina, um lugar chamado Bica do DR. Brasília ela é toda uma cidade projetada, e aonde nós fomos morar era uma cidade que só tinha chácara, sítio. Então as pessoas moravam muito longe, e a igreja ganhou um terreno com uma casa. Era uma casa grande. O tamanho dessa igreja era um casarão. O terreno dava para construir, irmãos, dessa igreja tem umas 10 igrejas ou mais do que essa. E está ali minha prima, a Elaine. Ali a mãe dela foi para lá para poder ficar lá e assumir o trabalho, até Deus preparar um casal para poder estar dirigindo aquela obra. E resumindo, ela precisava de uma pessoa para estar ajudando ela, e como era sobrinha, a mãe dela era sozinha, não podia mandar um irmão. Como era sobrinho, o pastor perguntou se eu podia estar lá até preparar um casal, e eu fui. Irmãos, tive grandes experiências e não vou contá-las nessa noite devido ao tempo. Mas eu pesava 65 quilos de tamanha consagração, oração, leitura da palavra. Passaram bons momentos na leitura da palavra. A minha consagração foi igual uma sabatina. Eu estava falando com o pastor Luiz. Eles me sentaram, os pastores, e começaram a me perguntar da Bíblia, por cerca de 1 a 2 horas da Bíblia Sagrada. Pois bem, eu estava no quarto, nós já tínhamos construído uma pequena casa pastoral, atrás da igreja, porque nós morávamos dentro da igreja, e construí uma casinha pastoral atrás da igreja. E eu estava no quarto orando a Deus, ali na minha oração matinal, e a mãe da Elaine, minha tia, estava na cozinha, lavando a cozinha. Era tudo muito pequenininho, era uma casa simples. E eu estava orando e eu comecei a ouvir a mãe dela tem problema nas pernas, não consegue orar de joelho devido ao trabalho da vida dela, e ela não conseguia, ela orava em pé ou sentada. Ela não consegue, ela falou: Fábio, se eu dobrar o joelho para orar, eu não consigo levantar. E ela estava lavando vasilha orando. Nós tínhamos para comer naquele dia arroz, feijão e macarrão, e angu. E quando nós estávamos ali orando, eu estava orando já há algum tempo, não vou falar para os irmãos, porque isso aí não vai edificar os irmãos, é coisa minha, mas já estava ali um bom momento orando a Deus em jejum. E ela lavando vasilha, ela falou assim: Deus, eu queria tanto comer hoje frango caipira com quiabo. Eu tinha R$2 escondido, debaixo da nossa estante eram os bancos da igreja, que nós colocamos um em cima do outro, guardávamos alguma coisa ali. Eu tinha R$2, naquela época era um bom dinheiro, que eram os R$2 para me comprar um guaraná para me beber durante a semana. Falei: Jesus, não deixa ela achar meus R$2, que ela vai comprar um pedaço de frango. Resumindo, ela orou: eu quero comer frango com quiabo. Eu continuei orando. O tempo foi passando. De repente chegou um moço, Dona Aparecida, pessoal da roça mesmo. Lá tem muito nortista. Pessoal da roça, pessoal humilde, simples. Dona Aparecida. Ela falou: pode entrar. O terreno era aberto, só tinha uma cerca. Dona Aparecida, eu trabalho limpando frango no frigorífico. E quando eu limpo tantos frangos, o dono me paga e me dá uns frangos também. Ele deu 5 frangos hoje. E eu não vou comer isso tudo, isso aqui lá em casa vai estragar. A senhora aceita? Não é ofendendo a senhora aceita 2 frangos? Ô meu filho, se tem ofensa, não passa para cá. Eu continuei orando. Falei: Jesus, meu frango veio. Aí eu continuei orando.
vizinho, lá tem um restaurante, tinha um restaurante, não sei se tem ainda, eu tentei olhar no Google, restaurante muito famoso, pessoas de Brasília inteira iam nesse restaurante, e vende uma carne de sol lá maravilhosa. Uma vez eu comi, porque foi o dono que nos deu, falou, não, Deus tem abençoado o meu restaurante, e eu vou abençoar vocês com a carne de sol. A carne é abençoada. E o rapaz que comprava as coisas, era um senhorzinho, comprou muita caixa de quiabo. O povo falou, rapaz, como você com tanto quiabo assim? Vê lá para os irmãos da igreja, vocês não querem. Chegou lá com uma caixa de quiabo. Aleluia! Ô, dona Parecia, o que foi? Senhora, eu não aceito quiabo, não? Como é que é? O quiabo eu não aceito, mas trouxe uma caixa. Senhora, toma, passa para cá, meus dois lá. E ela começou a chorar, ela falou, mas meu Deus, muito obrigado. Glória a Deus. Graças a Aí Deus. eu lá orando, falei assim, vocês amigos, não é possível. Tem horas que eu estou de joelho dobrado aqui. Aí ela está lavando vasilha. Naquele dia Deus me deu uma das maiores lições. Glória a Deus. Não estou preocupado com o corpo inclinado, mas com o coração rendido. Amém. Glória a Deus. As minhas maiores orações que Deus respondeu foi em cima de uma bicicleta. Você vai ouvir a palavra nessa noite. Renda o seu coração a Ele. Glória a Deus. Quando eu levantei, estava na mesa, uma mesinha pequena, arroz, feijão, quiabo, frango, angu e o guaraná. Aí eu disse para ela, por que a senhora não ora a Deus agora com Deus uma lasanha? Porque eu estou com tanta vontade de comer uma lasanha. Ela disse, mas eu não gosto de lasanha. Irmãos, renda o seu coração essa noite. Amém. Glória a Jesus. Em 30 minutos eu falo o que Deus quer falar. Ah, irmão, foi muitos milagres que eu vi ali. Eu vivo hoje, só Deus sabe como, coração arde. Mas a gente tem que ter compromisso também com a família, né? Falo disso, trabalhar de noite para que não seja pesado aos irmãos. Tenha certeza que se Jesus voltar, quem sabe eu vou voltar a ver essas obras maravilhosas novamente. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso. Marcos, capítulo 5, versículo 31. Irmão, tá bom assim o teclado, tá? Pode continuar assim, tá bom? Eu quero ser irmão. Marcos capítulo 5, versículo 31 ao versículo 35. Os irmãos podem acompanhar, porque eu vou ler na minha Bíblia. Eu trouxe essa Bíblia eu comprei lá em 1999. Ela chama Bíblia Aramatada, porque ela tem duas palavras diferentes. Em cima dessas duas palavras eu quero pregar. Só Marcos escreve sobre o que Jesus fez aqui. Quando os irmãos procuram Marcos capítulo 5, versículo 31, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Está escrito lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, Paulo dizendo assim, eu não me envergonho do Evangelho. Sabe por quê? Ele é poder de Deus. Aleluia. Você vai ver aqui nessa noite que Jesus faz coisa de doido. Não tenta seguir o Evangelho certinho, você não vai conseguir. Não tenta, irmão. Ele tem hora que faz umas coisas, ali você olha assim, pastor Zé Antônio é maluco, irmão. Você é doido. Você é doido. Você é maluco. Fazer o que ele faz, maluco. E os irmãos estão todos ficando doidos também aqui. As irmãs também, daqui a pouco, elas vão ficar doidas. Porque o próprio Jesus fez coisas. Vocês vão ver o que eu vou falar aqui nessa noite. Eu não acredito que Jesus fez isso. E nós vamos fazer essa campanha aqui. Tá? Olha só. Glória a Deus. Versículo 31. A minha Bíblia diz de novo. Lá, versículo 1. Versículo, disseram meus discípulos. Vezes uma multidão, não. Marcos 5, 31, aquilo ali? É. Então eu falei errado para os irmãos. É 7, 31. Eu já botei um papel aqui na frente. Glória a Deus. Marcos 7, 31. Não tem pressa, não, irmão. Pode ficar tranquilo que 10 para as 9 a gente entrega. Aonde parar, parei. Sabe? E ele tornando a sair. É aquela tradução ali. E ele tornando a sair. Está falando de Jesus. A minha diz assim. De novo. Não quer dizer que ele foi, voltou e de novo ele foi àquele lugar. De novo. Se retirou das terras de Tiro, foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gado,
e lhe suplicaram que impusesse a mão sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois ergueu os olhos ao céu, suspirou e fez assim, ó, e disse: Efatá, quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua. Aí é onde eu queria chegar com os irmãos. E falava, na minha Bíblia diz assim, desembaraçadamente. Senhor, fala conosco mais uma vez. Glória a Deus. Continua abençoando esta obra, esta igreja. O teu servo, pastor Zé Antônio, dê forças a ele esta noite. Restaura a saúde dele quando estiver pregando aqui a palavra do Senhor. Jesus, salva, liberta, cura nesta noite, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Olha que interessante. Jesus, ele havia saído de um lugar. Irmão, vou ficar um pouco assim olhando. Se olhar para os irmãos embaixo, eu vou me perder aqui. Ele sai, a Bíblia diz assim, e de novo ele se retirou. Eu aprendo aqui nesse capítulo que Jesus pôde voltar a um lugar onde ele já esteve. E é muito bom quando nós podemos voltar a um lugar onde nós já estivemos. Existem pessoas que ele não pode voltar lá naquele bairro onde ele saiu. Esse testemunho foi feio. Existem pessoas que não podem voltar lá onde ele morou, onde ele viveu, por onde ele passou. Porque aonde ele passa, ele deixa rastros ruins. Mas Jesus, ele pôde voltar. E a Bíblia Marcos começa a relatar os lugares. Ele se retirou das terras de Tiro, foi para Sidom, até o Mar da Galileia, através do território de Decápolis, que eram 10 cidades. E eu comecei a olhar esse lugar no mapa, e eu comecei a aprender aqui que Jesus ele fez uma volta passando por Sidom uns 15 quilômetros. Se ele fosse reto, ele chegaria muito mais rápido. Ele faz isso aqui, ó, ele vai dando uma volta, ele foi dando uma volta, ele foi dando uma volta. A Bíblia começou a dizer, seguindo na direção sudeste, atravessando o rio Leones, passando por Cesareia de Filipe, mais ao sul, descendo pela margem leste do rio Jordão, aproximou-se assim da Galileia, pelo lado oriental, dentro do território de Decápolis. Ele estava dando um giro. Como pode ter sido intencional? Porque o roteiro seguido por Jesus parecia demasiadamente circular. Olha, ele poderia chegar aqui onde está o pastor Lorildo. Sabe o que Jesus fez? Vendo Jesus chegar aqui onde está o pastor Lorildo, ele foi dando uma volta. Olha, ele foi, desceu por aqui. Depois que ele chegou aqui, era simples ele chegar aqui no pastor Lorildo. Mas ele dá toda esta volta propositalmente para Deus. Irmãos, eu vou só abrir um parênteses aqui nessa noite. Eu não gosto muito assim de ficar misturando os textos para não confundir um pouco às vezes a mente dos irmãos. Mas para os irmãos entenderem o que Jesus fez aqui, eu quero citar um exemplo daquela moça do fluxo de sangue. Ela consegue sair daquele lugar. Irmão, ela não podia sair de lá, ela arrumou um jeito, ela botou uma roupa, não vou pregar esse assunto essa noite, mas ela arruma um jeito, ela consegue sair daquele arraial onde ela está. Não podia, era lei. Ela consegue sair. Ela tem que enfrentar. Irmão, ela 12 anos, ela estava perdendo sangue, ela estava anêmica. Uma pessoa, irmãos, que está com anemia, uma pessoa que está, seja qual for a doença, você não consegue. Febre, dor no corpo, dor de cabeça, não consegue. Imagina você andar num sol escaldante, uma multidão, alguma coisa tinha que acontecer. O que Jesus fez? Jesus começou a diminuir a passada, para dar tempo daquela mulher se aproximar dele. Por isso que a multidão apertava. Jesus era novo, ele tinha 30
30 anos, ele era magro, ele era um homem da lida, um homem trabalhador, ele tinha porte físico, ele tinha estrutura, ele podia andar rápido, mas ele tinha que andar devagar, porque estava vindo uma mulher anêmica a lá atrás. Ele queria operar um milagre. Conforme eu entendi, irmão, Jesus às vezes dava uma volta para chegar ao nosso encontro. Glória a Deus. Às vezes ele anda devagar, porque você está doente, ele está vendo, continua andando, eu diminuí a passada para que você possa se aproximar, encostar em mim e ser curado. Glória a Deus. Sabe por que Jesus deu toda essa volta? Porque se Jesus anda reto, Jesus não ia pegar ele esticado e surdo. Então ele tem que diminuir, ele tem que dar uma volta, porque ele sabe o momento certo que ele vai encontrar com a história. Ele não adianta, ele não atrasa, ele chega na hora certa. É verdade. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Está entendendo aí, irmão? Oh, glória. Aleluia. Que coisa linda. Quando ele chega lá, os irmãos sabem que os amigos trouxeram aquele rapaz para Jesus. Isso é amigo. Isso é amigo. Aí o texto que nós lemos diz: Jesus, tirando do meio a multidão, tirou para um lugar à parte, no particular com ele. Às vezes você que está aqui nessa noite, você tem dito: Senhor, os irmãos têm me abandonado, a igreja tem me abandonado. Não foi o Senhor que tirou eles de você, mas foi Deus que tirou você do meu Deus. Não foram as pessoas que se afastaram de você, foi que Jesus simplesmente tirou você do meio deles para um lugar à parte com ele. Porque o que ele tem para fazer é tão confuso, se você ficar no meio da multidão, eles não vão entender e vão murmurar. Por isso que Jesus sabia, porque Jesus fizesse o que fez aqui nesse, irmão, coisa de doido, eu vou falar para você, fizesse nesse texto aqui, no meio daquele povo, eles iam ficar escandalizados com Jesus. Aleluia! Jesus tirou aquele homem do meio da multidão, porque o que Jesus queria fazer na vida dele não era para aquela multidão ver. Aí Jesus chama ele. Jesus coloca os dois dedos no ouvido dele. Simbolizando Antigo Testamento e Novo Testamento. Eu sou a palavra. Glória a Deus. Por que Jesus tira ele do meio da multidão? Geralmente as pessoas enfermas permanecem enfermas, isso aqui é forte, por causa do ambiente onde ela vive, sabe disso? Assim como em um hospital pode haver infecção hospitalar, eu conheço muitas pessoas que morreram por isso. Minha cunhada foi uma das tais que disse que foi infecção hospitalar, que pode matar aquele que já está enfermo, porque ela já estava enferma, estava fraca, pegou uma infecção, matou ela. Por quê? Por causa do ambiente. Que pode matar aquele que já está enfermo. Há também infecção de incredulidade, irmão, no ambiente que acaba de matar o enfermo espiritual. E Jesus sabia disso, por isso que Jesus tira aquela pessoa dali. Irmão, se Jesus está te tirando você do meio de pessoas, glorifique a Ele, sabe por quê? Porque aquelas pessoas podem matar a sua caminhada ou a sua fé. E pessoas doentes espiritualmente, elas só vão te passar doença espiritualmente. Glória a Deus, aleluia. E às vezes Deus some com tudo, você fica sozinho. Por quê? Porque Ele quer te curar. Ele quer que você tenha uma experiência com Ele. Ele não quer que você pegue uma infecção hospitalar neste meio, neste povo incrédulo. Aí Jesus chama ele. Olha que coisa interessante.
Jesus põe os dois dedos no ouvido dele, da direita e da esquerda. Ele era praticamente surdo. Ele faz com os dedos no ouvido dele. Aí Jesus faz com isso, ó. Aí ele faz assim, ó. Aí sabe o que Jesus faz, irmão? Dá uma cuspida dentro da boca dele. Já pensou? Se nessa quinta-feira agora, o pastor Zé Antônio vai fazer um anúncio aqui. Quinta-feira agora, o pastor Zé Antônio vai estar em jejum. Não quer matar o homem, não. Quinta-feira agora, o pastor Zé Antônio vai estar em jejum. Os irmãos vão fazer uma fila e vão receber um cuspe dentro da boca, o cuspe santo do pastor Zé Antônio. Quantos tem coragem de vir aqui à frente? Pastor, está dizendo ninguém vê. Não, levanta a mão, irmão. Ninguém vai vir na campanha, não? Que é isso, irmão? Irmão vai vir na campanha, não? Quinta-feira, irmão, o homem vai estar, o homem está de jejum, irmão. O homem está consagrado, irmão. Então, mas os pastores, o pastor Jardim, o pastor que pregou ali ontem, o pastor Lorildo, vamos ver, irmão. Irmão, que loucura. Não, pera aí. Não era Jesus. Uma vez o pastor Gisel Gomes pregando, nunca mais esqueci aquilo. Jesus na cruz, Jesus dá uma cuspida nesse demônio. Ele falou, rapaz, graças a Deus que ele não cuspiu, porque se ele corta, ele ia deixar o demônio e ia ficar santo, porque a saliva de Jesus tem santidade. Ele não podia ser cuspido em qualquer coisa, não. Olha que loucura. Jesus fez ó. E o camarada. Aí Jesus. Que morre. Pôs o dedo no ouvido, tocou a língua com a saliva. Cuspida dentro da boca do camarada. Sabe o que aconteceu, irmãos? Nada. Tomou uma cuspida. Que a pessoa faz isso lá no meio da multidão? Ô, irmão, vou ser sincero com os irmãos. Bom, vou ser sincero com os irmãos. Se eu tivesse ali, eu ia murmurar. Eu ia murmurar. Não. Esse homem é doido. Ó. Esse homem dizendo que é o Messias. Camarada esquisito desse jeito. Magro. Com essa roupa estranha. O cara manda abrir a roupa, o cara dá uma cuspida lá dentro, não acontece nada. Não, eu estou sendo sincero, irmão. Eu ia falar, não, esse daí, esse filho de José aí, não bate bem na cabeça, não. Você é doido. Não estou brincando de pregar, não. É o que a loucura que Deus tem que fazer com você, Ele tem que te tirar do meio do secreto. A coisa é tão grande, a coisa é tão forte, que você tem que estar sozinho. Eu fiquei arrebatado, pergunta para minha esposa se ela sabe. Eu era jovem, ela não me conhecia, ela não sabe o que eu vi. A coisa foi forte, a coisa foi para mim, irmão. Aleluia! Quando eu contei o que eu vi no céu para minha mãe, a minha mãe juntou uma bolsa de tudo que pertenceu ao demônio, crucifixo, cordão de macumba, herança da bisavó dela, que era dona de terreno de macumba, e mais escultura, pois tudo no saco expõe fogo, porque a partir de hoje eu não quero saber disso aqui dentro de casa mais. Aleluia. Tem coisa que é loucura, irmão. Tem coisa que Jesus vai fazer na nossa vida que você não tenta entender, irmão. Abre a boca, ele abriu a boca, cuspiu, só não aconteceu nada. Amém, Jesus. Aí eu te provo que não aconteceu nada. Abriu, tocou a língua. Aí, o homem já está tomando uma cuspida aqui. Jesus deu tempo nem de passar no cepacol, tomei uma cuspida, não está nem chupando uma bolinha house. Tomei uma cuspida e não aconteceu nada. Sabe por que não aconteceu nada? Jesus se afasta. Diz a Bíblia que ele ergue os olhos aos céus.
Porque Jesus sentiu que estava travado não estava embaixo. O que estava travado não era a língua do homem. O que estava travado estava na região celestial. Erguendo os olhos aos céus, Jesus fez isso aqui, ó. O camarada está aqui, está cuspindo dentro da boca. Jesus respira, diafragma. Anjo não faz isso não, tá, irmão? Ele estava dizendo que ele era homem, que ele era Deus. Diafragma, Jesus respirando. Ele estava dizendo: Deus, sou homem mortal como eles também agora. E ele respira, ele olha para os céus e ele fala com os céus. Éfata, ele não está falando com o homem. O homem está aqui, ele olha para o céu, ele fala com o céu. Éfata, ele está dizendo: Deus, abre aí em cima o que está fechado. Abre em cima o que está travado. Desembaraça o que está embaraçado. Se oh Pai, eu aguardo ordens para que toda potestade, principado, todo poder das trevas saia das regiões celestiais e que os céus se abram aqui nesta noite nesse lugar. Ele é rei dos reis, Senhor do Senhor. Eu quero pregar aqui nessa noite, para o pastor Zé Antônio leu ontem. E os irmãos estão lendo sobre as vestes de Jesus. E as vestes de Jesus, o talar das vestes de Jesus para nos pés dele. Sabe por quê? Eram tantos pés. Sabe por que os pés dele não eram de ouro, na visão de João, mas os pés dele eram de um bronze em reluzente? Sabe por quê? As vestes não estão nos pés de Jesus, porque os pés falam de santidade. E quando João olha para os pés dele, João cai como morto, porque João passa a ver a santidade dele. Sabe por que os pés não eram de ouro, mas os pés eram de bronze? Porque o bronze é o único material que suporta a caloria e o frio. E os pés dele suportou as pisadas no céu, como as pisadas no inferno. E ele está aqui nesta noite com toda a sua santidade. Glória a Deus, aleluia. Ele tem autoridade para falar: abre. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. O embaraço sai. E ele começa a falar. Primeiro veio o reino dos céus, depois a terra. Tudo que ele falou, primeiro ele criou as coisas de cima, depois ele cria as coisas de baixo. Naquela época a saliva era considerado um contaminante, e Jesus a usa como fonte de bênção. Só nas mãos de uma pessoa especial tal coisa não é possível. Abriram-se os ouvidos, e logo se soltou o empecilho da língua. E a Bíblia diz: e ele falava desembaraçadamente. Ou seja, o laço que prendia a sua língua foi desamarrado. Sabe o que eu quero dizer nesta noite? Se a sua vida tem vivido uma vida embaraçada, uma vida enrolada, está aqui nesta noite Jesus, aquele que diz: éfata. Ele pode desembaraçar e se embaraça com vocês. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Na igreja, eu acho que ele até na igreja do trabalho, acho que ele até pastor. Mas ele não fala, eu também não falo, e a gente se comunica como irmão. E eu disse para ele assim, eu falei: Zé, eu estou sentindo que está travado, não está aqui embaixo, porque eu corro para um lado, corro para o outro, corro para um lado, corro para o outro. Parece que o negócio, eu falei, o negócio é travado aí em cima. Não adianta você tentar desembaraçar coisas que estão embaraçadas em cima. Só Ele tem o poder para desembaraçar o que está embaraçado em cima. E Ele olha e diz: abre. Glória a Deus. Se embaraça. Glória a Jesus. Bom, Ele vai fazer coisa de doido na sua vida. Porque quando Ele desembaraça mesmo. Quando eu botei o pé na igreja, que eu recebi a primeira revelação, e o pastor disse, ao nome do pastor Paulo: os teus inimigos não vão te enxergar mais. Você vai olhar para eles, mas eles não vão te ver. Eu não acreditei, irmão. Aleluia. Quando eu fui comprar pão na padaria, estava lá um dos que queria me matar. O
policial. Ele estava sentado tomando café, lendo o jornal. Eu falei, vou ver se é verdade o que aquele pastor me corrigiu. Eu fiz desse jeito. Ele estava sentado, lendo o jornal, e eu peguei, comprei um pão, fui chegando perto dele, ele lendo o jornal, eu abaixei e olhei dentro da cara dele, do jeito que ele estava, ele ficou. Até hoje ele está me procurando, ele consegue me enxergar. Sabe por quê? Porque só Jesus desembaraça os embaraços do diabo. Glória a Deus, aleluia. Palavra final. O que Deus quer fazer? Desembaraçar o que está embaraçando. Glória a Deus, aleluia. Faça dizer a ele nesta noite, Jesus faz o éfata na minha vida. Desembaraça, está tudo enrolado, está tudo amarrado. O negócio parece que não vai. Desembaraça, Jesus. Aleluia. Oh, Jesus. O camarada tomou, parece uma cuspida de graça, né, irmão? Porque você parece que agora vai. Não, mas é isso que eu quero fazer, não. Está travado, está em cima, ele sentiu. Pô, fico imaginando coisa ali, né, irmão? Miguel deve ter descido com aquela espada flamejante de fogo, deve ter voado capeta para tudo que é lado. Meu Deus. Aí, ó. Aleluia. 21 dias que você está orando aí. O príncipe da peça bloqueou tudo aqui. Na hora que Deus falou assim, agora vai desembaraçar o caminho. Desce lá. E a espada é violenta, tá, irmão? Desce lá com a espada, irmão. Voou o demônio para tudo que é lado. Aí Gabriel falou, agora deixa comigo, agora ele vai na minha casa. Gabriel tinha poder? Tem, mas no céu tudo é organizado. Um pode fazer a coisa do outro. Lá o negócio é organizado. Mas o que eu quero te dizer nesta noite, vem aqui o Messias, o pastor vai orar. E ele nesta noite quer desembaraçar o que está embaraçado na nossa vida. Seja no casamento, seja na casa, seja no trabalho, seja em qual for a circunstância, ele vai desembaraçar. Irmão, eu tinha muita dificuldade de aprender as coisas, irmão, eu li a Bíblia que não entrava na minha cabeça, era um embaraço. E eu comecei a orar, falei, Jesus, tem misericórdia, eu não entendo nada do que eu leio. Me ensina um pouco, pelo menos um pouco, ele tem me ensinado, é embaraço. Existem pessoas nesta noite que têm vivido uma vida embaraçada. E ele tem poder para dizer, desembaraça. Glória. Pastor Zé Antônio, devolver a ele o microfone, para ele estar orando pelos pedidos de oração. E também orando pela igreja do Senhor nesta noite. Obrigado. Irmão, não se escandalize. Parece que vai ser loucura. Mas Jesus vai fazer coisas na nossa vida. Nesse mistério ele vai desembaraçar tudo que é embaraçado. Eu creio. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Entendeu a palavra? Diga amém. Amém. Todo mundo entendeu? Aleluia. Se entendeu, ela não vai voltar vazia. Amém. Ela vai voltar um milagre. Nós tivemos uma palavra revelada hoje. Tem uma revelação de Deus para nós, para você que está em casa online também. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Vou pegar um texto que parece que não tem nada a ver, mas está ligado. Paulo diz que quem milita, aonde? A boa obra, na guerra, não se embaraça. Tem demônio embaraçando gente nessa terra que não é fácil. Pastor, evangelista fala, revelação de Deus para a igreja hoje. Aleluia, nós vamos trabalhar em cima disso aí. Deus vai desembaraçar então. Então você que está embaraçado aí, com tanta coisa, embaraçado com trabalho, embaraçado com dinheiro, embaraçado com família, embaraçado com tanta coisa, se quiser você vai gritar. Éfata. Éfata. Abre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha para mim. Aleluia. Eu sou o nome desembaraçado, tá? Glória a Deus, aleluia. Porque quando embaraça, o Senhor vê os embaraços. Glória a Deus. Paulo diz que a nossa bênção, nós fomos abençoados com toda sorte de bênção. Aonde? Nas regiões celestiais. Aonde? Nas Nas regiões regiões celestiais. É lá que nós estamos abençoados. É lá que Satanás embaraça tudo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Embaraça casamento. Fique de pé. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Que maravilha, hein? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Tem lugar melhor do que esse? Aleluia. Você quer
Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Os visitantes, ouviu o pastor Zé Antônio é doido. Eu sou meio doido mesmo. Se você ficar comigo uma hora, eu vou contar coisa para vocês. Vou ter que levar vocês lá na Índia, África, leste europeu, por todo lugar que eu passei, vocês vão ver se não tem. O reino de Deus é uma loucura. Glória a Deus. É loucura. Sabe por que nós estamos com essa escassez de milagre no Brasil? Eles colocam Deus dentro de uma garrafinha e colocam um limite para ele operar. Deus não tem método para operar limite. É verdade. Eu já vi coisas extraordinárias. Oh, glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quem estiver embaraçado aí vai ser desembaraçado agora. Glória a Deus. Eu vou orar segundo a palavra que eu ouvi que foi pregada. A palavra de Deus. Amém. Agora você continua enrolado e embaraçado. Joga por terra. Oh, meu Deus de amor. Embaraça. Vai jogando. Aleluia. Ó, pastor Geraldo já deu a dica Vai aqui. decretando. Aleluia. Você que vai gritar, desembaraça. Abre. Vamos orar. Então todo mundo que quiser ser desembaraçado vai dizer assim, abre. Vai continuando aí, vai. Vai cantar no céu. Portas do inferno estão fechadas. Aleluia. Nós ouvimos a palavra. Ele mandou a sua palavra e ela o gerou. Salmo 107, versículo 20. Você fica embaraçado se quiser. Se quiser sair desse embaraço ministerial, esse ministério que não cresce, que não prospera. Você lê, não tem revelação de Deus, da palavra. É o diabo que está embaraçando. Vai operando. Vai orando. Por volta de 2 horas. Eu tinha que fazer o culto às 4. Eu disse, eu vou descansar 1 hora, porque eu estou muito cansado. Lá no quilômetro 5. Eu deitei no vídeo. E tive uma visão. Meio dormindo, meio acordado. E tinha um grupo de irmãos. E apareceu uma mulher, não vou dizer as características dela. Mas nós falávamos tudo a mesma coisa. A gente ia falando, e ela foi se irritando. E ela foi se irritando. Disse, se vocês continuar falando, eu vou acabar com isso tudo aqui. Eu já não aguento mais. Todo mundo falando a mesma coisa. Nós estávamos num culto, numa casa. E ela estava irritada porque a gente falava a mesma coisa. E ela foi se irritando. E foi se irritando. E foi se irritando. E ela disse, faz alguma coisa, porque senão eu vou quebrar esse lugar. Eu disse, eu vou fazer assim, sai dela. Eu estou ligando o sonho com o culto aqui agora. Estou ligando. Levante a mão aí. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Todo legado vai ser quebrado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Talvez você que está nos visitando vai ficar um pouco assustado. É de vez em quando que Deus faz esse tipo de movimento na igreja. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. O poder da palavra é muito grande. Amém. Eu já disse aqui outras vezes, estava pregando a mulher da mão seca desde a nascença lá na Alemanha. Levantou a mão, a outra que andava curvada, a família também andava lá no Equador, foi curada. Pregando, não orei não, irmãos. A mensagem que nós ouvimos aqui é suficiente para resolver todo o problema. Eu não precisava nem orar mais. Nem orar. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Tudo que está embaraçado no mundo espiritual. Amém. Todo espírito de pessoas que estiverem embaraçadas na finança, na vida sentimental, na empresa de trabalho, no relacionamento entre pais e filhos, entre marido e mulher, tudo que Satanás embaraçou, abre agora a porta, abre a porta, manda o ruído
nome de Jesus agora. Sai desse embaraço. Deus, Ele trará um tempo novo para este lugar, para este ministério, para esta igreja. Nós estamos ouvindo a palavra aqui. Deus está falando. Abre os ouvidos agora. Aleluia. Receba a audição espiritual. Receba a audição espiritual. Nós vamos voltar a falar em línguas. Nós vamos voltar a ouvir profeta e profetiza, profetizando e falando a verdade. Todo embaraço sai agora. Aleluia. Abre em nome de Jesus tudo que está embaraçado. Amém, Senhor. Honra e glória ao nome do Eterno. Tudo que está embaraçando, Aleluia. sejam desembaraçados, sejam livres. Glória a Deus. Receba aí, meu querido. Deus falou contigo, falou conosco. Aleluia. Hoje é a noite do desembaraço. Você vai ver coisas grandes. Você já viu, vai ver muito maior. Vocês verão muito maior. Deus abriu o céu para nós nesta noite. Em nome de Jesus, dentro deste clima, neste ambiente, tem alguém que opera poderosamente, se chama Espírito Santo. Amém. Venha me dar. Deus vai desembaraçar lá na justiça. Lá na justiça da casa. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Satanás vai lá no gabinete do juiz e embaraça. Vai lá no escritório do advogado e embaraça. Vai lá na empresa e embaraça. Aleluia, no nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas ainda tem credo aqui dentro. Grande é o Senhor. Aleluia. Ainda tem credo aqui. Tem gente dizendo que é muito história. Não vai acontecer nada. Eu repreendo esse espírito em nome de Jesus. Não vai acontecer nada, não. Já está acontecendo. Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Estou pedindo para Deus desembaraçar um processo da casa, uma coisa da justiça. Quem tiver coisa na justiça aí, embaraçado, faz assim, ó. Glória a Deus. Aleluia. Vai acontecer milagre aí, ó. Aleluia. E hoje à noite, e Deus vai completar o que Ele começou a fazer. Em nome de Jesus, vai receber a unção de Deus. E abre a tua boca, você pode profetizar. Aleluia. Em nome de Jesus. Quem estiver em casa, o Deus do desembaraço está aí, desembaraçando. Esse casamento enrolado, esse ministério enrolado, essa vida financeira enrolada, essa vida amorosa problemática. Aleluia, hackeado e catacapá. Reta cura aí a machi, uriela mandagandara, remanda gossoi, aí a machi, terra de Managaço, uriela da labandai, frio, aí a machi, da labadácia. Amém. Glória a Deus, aleluia. Como posso, Senhor? Eu vejo laços sendo cortados lá. Terra de Managaço e Debácia. Orianda Lamandou Isai. Teremos testemunhos aqui de Deus. Muito obrigado. Aleluia. Amém. A frieza vai ser queimada. A frieza vai ser dissipada. A frieza vai ser batida de uma vez por toda. Esse cristianismo morno, preguiçoso, formalista, conformista, vai mudar. Glória a Deus. Aí o Ascuri Cacaba, Rascuriaga Mambaia. Aí a em nome de Jesus, toda maldição contraída agora, caia por terra agora. Pessoas que estiveram online, eu repreendo em nome de Jesus maldição contraída, vindo através de aborto, crime de homicídio. Alguém está debaixo de maldição. Você vai sentir ânsia aí, ó, na tua casa. Você vai ouvir essa maldição agora. Provavelmente pessoas aqui terão sintomas agora, porque tem um operar de Deus aqui, ó. Tem um anjo de Deus com uma espada desembanhada. Nós não adoramos anjos, mas ele manda anjos poderosos. E a espada está lançada, a espada
um povo frio, omisso. Mas nesta noite essa igreja está recebendo o que ela precisa para ser uma igreja com a identidade de Cristo. Tem um renovo de identidade nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai recebendo um toque especial ali na tua alma, no teu espírito. Sinta a presença. Você que não chora mais. Oh, meu Deus. Tem crente que está como aquele homem. Recebeu um toque, os dedos nos ouvidos, um cuspe na boca, mas continua do mesmo jeito. Mas nós estamos assim, ó. Levante a mão aí. Ah, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Abre. Glória a Deus. Abre mesmo, Jesus. Aleluia. Oh, Jesus. Em nome de Jesus. Aonde estiver alguma coisa escondida, se tiver algum espírito camuflado, algum legado, alguma ponte por onde o inimigo está entrando, começa a mandar fogo. Fogo! 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 Vai queimando! Vai queimando! Eu declaro a força do mundo tenebroso falida nesta hora. Lá no mundo espiritual e aqui dentro deste ambiente, toda a força maligna está falida. Todas as ferramentas estão sendo quebradas, estão sendo destruídas pela presença do Espírito de Deus neste lugar. Em nome de Jesus. Repitam comigo, diga assim: Deus, eu creio, que laços foram desfeitos, tudo que estava fechado se abriu. Muito obrigado pela tua palavra, pela tua presença, pela mensagem que eu precisava ouvir. Amém. Glória a Jesus. Amém. Anúncios. São 9 horas em ponto.